Fala pessoal! Recentemente, o Rio Grande do Sul foi atingido por uma das maiores tragédias naturais de sua história. Inundações atingiram 80% do estado. Bairros inteiros foram perdidos, famílias perderam seus entes queridos, empresas foram destruídas e o que se vê é dor e sofrimento por todos os lados. Nesse meio tempo, alguns evangélicos brasileiros, especializados em meteorologia, resolveram divulgar na internet o causador de tantas chuvas. Alguns disseram que Deus enviou essa tragédia por causa do número de terreiros de religiões afro-brasileiras que existem naquele estado, mais até do que na Bahia. Já outros disseram que o evento ocorreu porque o governador gaúcho é gay. Muitas pessoas acham esses evangélicos imbecis, mas independentemente do que essas pessoas sejam, essas supostas explicações para tragédias humanas trazem uma profunda discussão que é ancestral na aventura humana sobre a Terra. Trata-se da associação entre tragédias naturais, comportamentos humanos e forças metafísicas. Será que essas coisas estão de alguma forma relacionadas? Se você curtiu a proposta, quer saber mais sobre o assunto e pensar junto com a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, deem um like e vem comigo! Se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Bem, para começarmos essa discussão, deixa eu falar alguns fatos para vocês. O Espírito Santo é o estado com mais evangélicos no Brasil. E vocês podem colocar no Google Espírito Santo e tragédias. E vocês verão vários resultados com chuvas torrenciais que deixaram vários mortos. O segundo estado com mais evangélicos no Brasil é o Rio de Janeiro, que também já foi acometido por soterramentos e chuvas fortíssimas, como aquelas que ocorreu em Petrópolis. Então assim, até aqui, associar tragédias climáticas à religião de uma população é uma coisa um pouco esquisita. Mas internacionalmente, os Estados Unidos são um dos países mais religiosos do mundo, e vira e mexe tem furacões por lá. A Turquia é um país extremamente religioso, e foi atingido por um fortíssimo terremoto recentemente. Há vários países da África que são evangélicos e católicos, e que são atingidos por secas inclementes. O Haiti, então, coitado, tem vários evangélicos e toda hora tem catástrofes por lá. Em função de todos esses fatos, vincular a religião de países ou estados à ocorrência de fenômenos do clima é algo que carece de sentido lógico. Contudo, a coisa é muito mais profunda do que simplesmente chamar as pessoas que pensam assim de imbecis. A associação entre uma tragédia ambiental, a punição de forças metafísicas, pelo comportamento humano é algo ancestral na história humana. Pode-se dizer até que as primeiras religiões surgiram a partir desta conclusão. Os ritos religiosos mais antigos visavam aplacar a ira de espíritos ou de deuses que seriam responsáveis por boas colheitas ou por punir as pessoas por seu comportamento. Nas sociedades mais primitivas em termos históricos, os deuses puniam as pessoas por não fazerem determinados ritos ou sacrifícios humanos ou animais. Com a emergência das religiões morais, isto é, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a punição divina por meio de catástrofes naturais passou a ser em função do comportamento moral de seu povo, e não porque determinada sociedade deixou de fazer certo sacrifício. Neste caso, o culto a outros deuses ou a violação de leis religiosas, como a proibição da fornicação, da homossexualidade, do adultério, do divórcio, do álcool, etc., seriam os responsáveis por atrair a ira de Deus sobre os humanos. Inclusive, o mito de Sodoma e Gomorra, descrito na Bíblia, consagrou essa forma de pensar nessas religiões. Segundo conta a lenda, a ideia de Deus destruiu 2 cidades inteiras, supostamente por causa do sexo gay. E com isso, Deus matou milhares de inocentes junto. Durante muito tempo, em especial os cristãos, tiveram certeza de que tragédias da natureza eram vinculadas ao comportamento moral dos seres humanos. Mas no Ocidente, isso começou a mudar a partir de um evento trágico que ocorreu na Europa, e que foi o Grande Terremoto de Lisboa em 1755.
O evento deixou a cidade completamente arrasada e destruída. Mas não foi só isso. O tremor de terra matou centenas de milhares de cristãos que rezavam em suas igrejas. Portugal já tinha expulsado todos os judeus, era um país extremamente católico e ainda assim teve que lidar com tamanha tragédia. A partir daí, intelectuais europeus começaram a se indagar se eventos naturais estavam realmente associados a comportamentos humanos. Bem, foi preciso alguns anos para que novas descobertas científicas viessem e essas reflexões iniciais se aprofundassem. Com a descoberta das placas tectônicas, das camadas da Terra, do funcionamento do clima, da pressão do ar e dos vírus e bactérias, a humanidade começou a entender os mecanismos que davam origem a tornados, furacões, tsunamis, terremotos, vulcões, pestes, etc. O que antes era de domínio da vontade misteriosa de um Deus furioso e malfazejo, passou a ter mecanismos claramente identificáveis e que poderiam ser estudados. Logo, tudo resolvido, certo? Bem, longe disso. Mesmo que hoje em dia os livros de geografia nas escolas expliquem o funcionamento desses fenômenos, ainda assim Deus não foi eliminado da parada. Já ouvi crentes dizendo que quem move as placas tectônicas para que terremotos aconteçam é a vontade divina ou a mão invisível de Deus. Quem acumula água nas nuvens e traz enchentes é também a divindade. Ou seja, a modernidade não conseguiu tirar as forças metafísicas dessas ocorrências. E é por isso que até hoje há pessoas que associam as tragédias do Rio Grande do Sul ao fato do estado ter muitos terreiros ou ao fato do governador ser gay. E aí vocês podem perguntar, mas como você sabe que não há nenhuma força metafísica punindo os seres humanos por seu comportamento? Bem, primeiro por causa dos fatos que elenquei no começo deste programa. Tragédias naturais acontecem ou não, independentemente da religião e do comportamento de seus habitantes. O primeiro-ministro de Luxemburgo é gay e o país é riquíssimo e sem tragédias naturais. Os Países Baixos, construídos abaixo do nível do mar e sujeitos a inundações, legalizaram a maconha, o aborto, a eutanásia, o casamento gay, têm uma enorme população de ateus e continuam prósperos e sobrevivendo às enchentes. Sabem por quê? Porque investiram em ciência e tecnologia. Aparentemente, com portas inteligentemente construídas, aplacam a ira do tal Deus furioso. Nesse sentido, há países ricos e pobres, com diversas religiões e que têm tragédias ou não. Logo, essa associação racionalmente não faz sentido algum. Mas ainda há outro argumento de ordem moral nessa discussão. Numa tragédia morrem milhares de pessoas, algumas delas crianças, que nada têm a ver com terreiros de umbanda ou com o comportamento sexual de seus governantes. E você, religioso, dizer que Deus mata inocentes em função do suposto pecado de umas poucas pessoas é de uma crueldade absurda, é de uma desumanidade animal. Na boa, se você é religioso e está ouvindo este podcast, saiba que este seu Deus é a porra de um psicopata. E como a ideia de Deus é apenas as projeções de nossas pulsões humanas, esse seu Deus aí reflete a natureza monstruosa de sua própria mente. Nem entre seres humanos imperfeitos aceitamos matar crianças inocentes para pagar pelos crimes dos outros. Mas o seu Deus de um suposto amor aceita. Então assim, está na hora de você, crente, crescer um pouco. Bem, se você não é religioso ou é um religioso mais racional, a minha sugestão aqui é que vocês acabem definitivamente com essa ideia de associar forças metafísicas a fenômenos da natureza. E aí vocês podem perguntar, mas Felipe, se não há entidades ou forças espirituais atuando nas tragédias naturais humanas, o que causa essas coisas? Bem, há 3 respostas para isso. O primeiro causador de tragédias é a geografia. Há algumas localidades que são naturalmente sujeitas a certos fenômenos. Na Índia, há chuvas cíclicas, as monções. O Japão, por se localizar numa área de encontro de placas tectônicas, é altamente sujeito a terremotos e tsunamis.
Igualmente, a costa americana, por suas características de pressão e temperatura, sofre com furacões cíclicos. Um país que tem muitos vulcões, cedo ou tarde terá que lidar com eles. Ou seja, a geografia é um dos principais fatores responsáveis pelas tragédias climáticas. Outro responsável pela ocorrência desses eventos é um pouco de aleatoriedade. Apesar de acreditarmos que há uma força inteligente ou um Deus controlando os eventos do mundo, fato é que existe uma grande probabilidade de, apesar da geografia ser um fator de forte influência, uma parte desses fenômenos seja causada por causas aleatórias e desconhecidas. E não dá para enfiar deuses ou mundo espiritual naquilo que desconhecemos. Se não conhecemos, é simplesmente porque não conhecemos. E temos que lidar com o fato de que talvez o mundo seja guiado, em parte, por forças randômicas. Os dinossauros, por exemplo, foram exterminados pela queda de um meteoro. Se o comportamento moral dos seres vivos atrai tragédias, que tipo de comportamento moral errado os dinossauros cometeram para serem destruídos? Muito provavelmente, a causa de um meteoro é a aleatoriedade da natureza. Se vocês quiserem saber mais sobre essa discussão, cliquem no card acima e vão ao programa onde faço um debate sobre o porquê há crianças que nascem com certas deficiências. E por fim, temos que lidar com o fato de que ações humanas podem sim causar tragédias. Se você urbaniza demais, você impermeabiliza o solo, o que facilita a ocorrência de enchentes. Se você destrói as várzeas e os pântanos, impede que os rios escoem suas águas, o que tem o mesmo efeito. Se você constrói casas em áreas de encostas sem nenhum tipo de cuidados, você está sujeito a deslizamentos de terras. Se poluímos o meio ambiente, afetamos o clima do planeta. Em outras palavras, ações humanas parecem ter sim algum efeito na questão do clima, mas ações reais de causa e efeito no mundo material, e não ações morais que obtêm punições de entidades morais. Neste caso, não adianta dizer que Deus aceita a homossexualidade ou os terreiros de macumba, pois ainda assim haverá alguém que diga que as tragédias são causadas porque determinado povo não fez o sacrifício humano ou animal necessário. O ideal é acabar de vez com essa associação entre tragédias naturais e forças metafísicas. Esse tipo de fanatismo religioso que culpa a sexualidade do governador ou a religião de parte dos habitantes de um estado pela morte de crianças inocentes no Rio Grande do Sul só vai acabar quando compreendermos as reais causas dos fenômenos naturais. Se existe alguém que pune as pessoas, são os próprios seres humanos pelo seu comportamento irresponsável perante a natureza. Mas e vocês? O que pensam sobre estas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!